Olá, muito bom dia para você, muito bom dia para todo mundo. Olha aí, o AB1 está chegando mais cedo hoje, 11 horas e 33 minutos, né? Porque tem futebol logo mais à tarde na telinha da TV Asa Branca. Hoje é quarta-feira, dia 10 de dezembro, então vamos às informações. Esse AB1 vai mostrar que começou o julgamento dos acusados de matar 3 conselheiros tutelares e a avó materna de uma menina de 3 anos no município de Poção. As investigações apontaram que a causa do crime foi briga pela guarda da criança. Esse caso aconteceu em 2015. E também vamos trazer atualizações sobre a família que ficou gravemente ferida depois da explosão de uma máquina de corte em Cachoeirinha. Mas 2 vítimas, infelizmente, morreram, pessoal. Dos 4 feridos, 3 não conseguiram sobreviver. Todos eram da mesma família. Então, Fábio Gomes, Lohana Nunes e Jaira Lima estão com a gente ao vivo nesse AB1. Fábio vai falar sobre a prisão de um secretário municipal do Sertão. Ele é suspeito de ter agredido a própria esposa. Olha só que história. Fábio, bom dia para você. Oi, Almir, muito bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente aqui nesse AB1. Infelizmente, mais um caso de agressão contra a mulher. Essa prisão aconteceu ontem pela manhã no Recife e esse secretário em específico é identificado como Numeriano Luiz de Sá. Ele é secretário de Esportes e Lazer do município de Calumbi, aqui no sertão pernambucano. Ele é suspeito, inclusive, de ter agredido a própria esposa com o bastão. Esse caso foi registrado como uma tentativa de feminicídio e daqui a pouquinho eu volto trazendo todos os detalhes sobre esse assunto, Almir. Muito bem, Fábio. Lohana chega com o direito do consumidor. O que teremos hoje no quadro Seu Direito? Hein, Lohana? Bom dia. Bom dia, Almir, para você, para todo mundo que nos acompanha. Hoje a gente vai falar de um caso de uma moça que está sendo cobrada indevidamente. A gente vai detalhar esse caso, falar um pouco sobre como buscar ajuda em casos como esses. Um especialista vai estar aqui para conversar com a gente daqui a pouco aqui no AB1. Ok, Lohana. Jaira está com a gente no AB Emprego, com as vagas da região e também vai falar sobre aviso prévio, hein? Bom dia, Jaira. Bom dia, Almir. Bom dia a todos que nos acompanham no AB1. Isso mesmo, hoje a gente traz oportunidade de emprego para você que é aqui de Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe, Palmares, Pesqueira, Garanhuns e Serra Talhada. Então fica ligadinho aqui no seu AB1, porque daqui a pouquinho eu trago essas oportunidades. E também, como você falou, Almir, vamos falar com um advogado trabalhista sobre o aviso prévio, que é aquele comunicado que o empregado ou empregador faz dizendo que não deseja mais cumprir com o contrato. Daqui a pouquinho eu volto com mais detalhes. Combinadíssimo, Jaira, Lohana, Fábio, estamos juntos nesse AB1. E olha, hoje tem mais uma reportagem da série Meu Natal. A gente vai mostrar ações de solidariedade que nessa época do ano são ainda mais frequentes. Tem muita gente se organizando para realizar doações, hein? Um exemplo é essa instituição, que sempre precisou de ajuda e agora está dentro dessa rede de solidariedade. Isso aqui é um sonho concretizado, uma cesta com 30 itens que vão fazer o Natal de muita gente bem mais feliz. Nós temos os nossos grupos de doadores já, que são os apoiadores que ajudam sempre a instituição a manter o tratamento dos nossos acolhidos aqui. Então são pessoas que marcam a presença, em fazer a diferença já na vida dessas pessoas. Muito bem, então tudo isso e muito mais a partir de agora no seu AB1 que já começou. Seja muito bem-vindo, 11 horas e 37 minutos. Agora a gente atualiza você sobre a explosão de uma máquina de corte que aconteceu em Cachoeirinha na semana passada. Você lembra? A gente mostrou como ficou o local onde um pai, 2 filhos e um sobrinho trabalhavam. Olha aí as imagens. Todos sofreram queimaduras de 3º grau e foram levados para o Hospital da Restauração no Recife. Hoje o hospital informou que 3 dos 4 feridos acabaram não resistindo aos ferimentos. As vítimas têm 16, 22 e 55 anos. Uma dessas vítimas morreu na última quinta-feira, um dia depois do acidente. O hospital também disse que uma mulher segue internada e o estado de saúde dela é grave. E olha, pessoal, começou hoje o julgamento dos acusados de matar 3 conselheiros tutelares e uma idosa em Poção, no Agreste. Esse crime aí aconteceu em fevereiro de 2015. De acordo com o Ministério Público, a motivação do crime teria sido a disputa pela guarda de uma criança, a idosa, que
que estava no carro com os conselheiros tutelares e foi assassinada, era a avó materna da menina. Vamos relembrar como esse crime aconteceu. As 4 pessoas mortas foram vítimas de uma emboscada no dia 7 de fevereiro de 2015 em uma estrada de terra do sítio Cafundó, na zona rural de Poção. Os conselheiros tutelares Carmen Lúcia da Silva, na época com 38 anos, José Daniel Farias Monteiro, de 31 anos, e Lindenberg Nóbrega de Vasconcelos, de 54 anos, estavam em um carro oficial do município. Com eles viajavam também a avó materna da criança, Ana Rita Venância, de 62 anos, e a menina de 3 anos de idade. Eles traziam a criança da casa da avó paterna em Arco Verde, no Sertão. As 2 avós compartilhavam a guarda da criança. Cada vítima foi atingida por um tiro. Todos morreram no local. A menina não ficou ferida. O enterro dos conselheiros tutelares e da avó materna da criança causou comoção na cidade. As ruas de Poção ficaram lotadas no caminho até o cemitério. Depois de 2 meses de investigação, a polícia concluiu que a mandante da chacina foi a avó paterna da menina, a servidora do Tribunal de Justiça de Pernambuco, Bernadette de Lourdes Brito Siqueira Rocha. Ela queria a guarda única da neta. De acordo com as investigações, Bernadette recebeu ajuda do advogado José Vicente Pereira Cardoso da Silva, ex-diretor da penitenciária de Arco Verde. Ele teria ajudado a contratar os executores do crime. A polícia disse ainda que o contato com os assassinos foi feito por Leandro José da Silva. Ele teria combinado o assassinato com Egon Augusto Nunes de Oliveira e Wellington Silvestre dos Santos. A investigação apontou também que Orivaldo de Oliveira, pai de Egon, e Edinaldo Afonso da Silva deram suporte e facilitaram a fuga dos assassinos. Em um vídeo cedido na época do crime pela Polícia Civil, Egon aparece segurando o dinheiro que teria recebido pela chacina. Os agentes encontraram na casa de Bernadette fotos de parentes maternos que poderiam ficar com a guarda da menina. De acordo com a investigação, a intenção da avó paterna era matar todos eles. O pai da criança, José Cláudio Brito Siqueira, que chegou a ser preso por participação no crime, não foi indiciado ao final do inquérito. A polícia concluiu que ele não sabia de nada. Impressionante essa história, não é, pessoal? E esse processo começou em um foro e passou para outro. É uma medida excepcional aplicada aos crimes dolosos contra a vida de competência do Tribunal do Júri. Dos 7 acusados, 6 serão julgados hoje, entre eles a avó paterna da criança. De acordo com o MP, ela seria a mandante do crime. O outro acusado, Wellington Silvestre dos Santos, foi julgado em fevereiro de 2024 e foi condenado a uma pena de 74 anos e 8 meses de reclusão em regime inicialmente fechado. E agora vamos até a redação para saber o que é destaque no G1. Fábio Gomes está chegando ao vivo para falar sobre a prisão de um secretário municipal de Calumbi por agressão à esposa. Que história, hein, Fábio? História bem lamentável, né, Almir? Boa tarde para você mais uma vez, boa tarde para todo mundo que está acompanhando aqui a gente no AB1. Infelizmente, essa história traz alerta novamente nesses casos de violência contra a mulher aqui no estado de Pernambuco. Esse secretário é o secretário de Esportes e Lazer do município de Calumbi, aqui no sertão pernambucano. Ele foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio no Recife. Algumas testemunhas informaram que o numeriano Luiz de Sá, que tem 64 anos e é inclusive sargento reformado da Polícia Militar, espancou a companheira com um bastão e ela também faz tratamento contra o câncer há 3 anos. Essa mulher, ela tem 45 anos e ela foi socorrida por vizinhos e levada até um hospital particular. Algumas imagens gravadas pela TV Globo, que são essas que a gente acompanha no momento, mostram o momento em que esse homem está sendo preso e depois a vítima também aparece com a cabeça coberta por uma toalha, sendo levada até uma ambulância do SAMU. Em entrevista ao G1, o vizinho que prestou socorro à vítima disse que chegou a entrar no apartamento onde o casal morava, no Recife, após ouvir os gritos da mulher e viu que o casal estava caído no chão como se estivesse em uma luta corporal. O SAMU foi acionado e levou a vítima para um hospital particular. A Polícia Civil informou que esse caso foi registrado pela primeira delegacia especializada em atendimento à mulher e também que um inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos. O preso, ele é conhecido em Calumbi como Nono Meriano. Ele foi candidato a vereador em 2024 pelo Partido Renovação Democrática, o PRD. O G1 procurou o partido
mas o partido informou que o presidente da sigla está fora do estado e não vai se pronunciar por enquanto. O prefeito de Calumbi, Joelson do Avante, também informou que não sabia do caso e que assim que possível vai se pronunciar sobre o ocorrido. Para conferir mais detalhes e também algumas outras informações sobre esse caso e também, claro, reforçar aqueles canais de atendimento, canais de comunicação para fazer denúncias de violência contra a mulher, é só apontar a câmera do celular para o QR Code da tela e conferir essa reportagem completa aqui no G1, Almir. Isso mesmo, Fábio. A gente vai seguir acompanhando sim. Imagine uma história dessa, um secretário municipal agredir a esposa. E o detalhe, pessoal, a esposa está fazendo tratamento contra o câncer. É inaceitável qualquer tipo de violência contra a mulher e, nesse caso, ainda tem essa gravidade toda. Impressionante. Fábio, teve acidente envolvendo caminhão em Arco Verde, né? Teve sim, Almir, envolvendo o caminhão e também alguns animais soltos na pista. Esse acidente aconteceu na madrugada de ontem. A Polícia Rodoviária Federal informou que ele aconteceu na BR-232, no município de Arco Verde, pela madrugada, porque um caminhão acabou atingindo 10 bois que estavam soltos pela pista. A PRF informou que registrou esse caso por volta das 2h15 da madrugada, na altura do quilômetro 260. De acordo com a PRF, o condutor do veículo seguia pela rodovia quando se deparou com diversos animais. Ele tentou fazer uma manobra para desviar, mas acabou atingindo 10 bois. Na sequência, o condutor saiu da pista e atingiu uma placa de trânsito. Apesar dessa série de impactos, a PRF informou que o homem não ficou ferido, ele permaneceu no local, fez o teste do bafômetro e o resultado foi normal. A gente acompanha agora algumas imagens das redes sociais que mostram o momento em que alguns condutores passavam pelo trecho e dá para ver o tamanho do estrago que esse acidente causou, tanto nos animais como também no veículo. Felizmente, um caso que não houve vítimas fatais humanas. Para conferir todos os detalhes sobre esse caso, é só acessar o G1, Almir. Fábio, muito obrigado pelos destaques do G1. Boa tarde para você e até amanhã. Obrigado, Almir. Boa tarde para você também. Uma excelente tarde para todo mundo que está acompanhando a gente e até amanhã. Valeu, Fábio. 11h45, momento WhatsApp chegando e tem reclamação no Sol Poente aqui em Caruaru. O Manuel Alexandre mora na rua Adelaide Moreira e está bem preocupado com esgotos estourados por lá também. Vamos ver? A gente está com um problema aqui no bairro de vazamento de esgoto. Aí é uma fedentina muito grande, Aqui tem comércio e a gente está sofrendo com esse esgoto aqui, Tem germe já aqui na água, E a fedentina é demais. Nós estamos com 4 caixas de esgoto nessa rua estourada, vazando dejetos, E a fedentina é forte demais. Pois é, pessoal, mais uma vez problemas de esgoto estourado pela cidade, hein? E olha, seu Manuel, nós entramos em contato com a Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras e eles disseram que em relação a essa demanda aí, uma equipe vai ao local para fazer um levantamento da manutenção necessária e a gente vai ficar torcendo aqui pelo conserto para acabar com esse problema. Muito obrigado pela participação, Manuel Alexandre. E não esquece, você também pode participar do Momento WhatsApp. Mande a sua reclamação em vídeo pelo 99198-8212 e a gente vai seguindo com o seu AB1. Então chegou a hora do AB Emprego, é aquele momento que dá uma forcinha para quem está em busca de uma chance no mercado de trabalho. Quem está chegando é Gessé Acioli, ele está lá em Santa Cruz do Capibaribe. Fala, Gessé. Isso, Almir, boa tarde para você, boa tarde para quem está nos assistindo, uma excelente quarta-feira para todo mundo. Pois é, muitas oportunidades aqui em Santa Cruz do Capibaribe, principalmente nas áreas de produção e de serviços. As vagas aqui em Santa Cruz, você confere agora. Uma vaga para analista de inventário, outra para analista de marketing, 3 vagas para assistente administrativo, vagas também para atendente balconista e atendente de lanchonete, 5 vagas para atendente de lojas e mercados, 1 para auxiliar administrativo, 3 para auxiliar de estoque, 5 vagas para captador de recursos, vagas também para costureiro, gerente de marketing, gerente de produção, gerente de vendas, motofretista, operador de caixa e operador de teleatendimento. 5 vagas para supervisor administrativo de pessoal, 2 vagas para vendedor de serviços, 6 para vendedor interno e 3 para vendedor porta a porta.
Pois é, você conferiu aí as vagas de Santa Cruz do Capibaribe, sempre relacionadas aí a muitas vagas relacionadas à linha de produção, também a serviços. Então, se você tem alguma dúvida, é só se dirigir ao Expresso Cidadão Municipal, que funciona na Avenida Padre Zuzinha, 178, no centro da cidade. Sempre das 7 da manhã à 1 da tarde, de segunda a sexta-feira. Então, se desloca até aqui para conferir todas essas vagas, sempre outras que vão aparecendo, oportunidades aí para quem está buscando uma vaga no mercado de trabalho. A gente deseja boa sorte. Eu volto contigo, Almir. Valeu, Gessé, valeu, meu amigo. Bom trabalho para você por aí. E agora a gente vai falar com Jaira Lima. Por quê? Porque ela está ao vivo lá na Casa do Trabalhador, aqui em Caruaru, e vai falar sobre as oportunidades de hoje também, né, Jaira? Ó, são 11 horas e 48 minutos, mas eu já desejo uma boa tarde para você. Boa tarde, Almir, para você e para todos que nos acompanham no AB1. Pois é, hoje é dia de oportunidade aqui na telinha da TV Asa Branca, então vamos conferir agora as vagas aqui para Caruaru. 2 vagas para ajudante de carga e descarga de mercadoria, 3 para atendente de lojas, 4 para auxiliar de cozinha, 5 vagas para auxiliar de limpeza, 10 para auxiliar de linha de produção, 2 para consultor de vendas, 2 também para cozinheiro, outras 2 para embalador, 4 vagas para estoquista, 2 vagas para lavador de carros, 2 também para motorista de caminhão, 10 vagas para pedreiro, 2 para pizzaiolo, 2 para promotor de vendas, 5 vagas para representante comercial, 6 para servente de obras, 5 vagas para vendedor interno e 5 para vendedor pracista. Lembrando que a Casa do Trabalhador aqui em Caruaru fica na rua Floriano Peixoto, número 147, no centro da cidade. Funciona sempre de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 17 horas, até as 5 horas da tarde. Mas o pessoal que desejar pode dar uma consultada antes de vir aqui no site do cedep.pe.gov.br para dar uma olhada se já tem lá alguma vaga disponível que se encaixe aí, que se adeque ao seu perfil. E agora a gente vai acompanhar também outras oportunidades, só que nas cidades de Garanhuns, Palmares, Pesqueira e Serra Talhada. Vamos conferir aí na tela? A gente começa com vagas em Garanhuns, são 5 vagas para auxiliar técnico de montagem, 2 para vendedor em domicílio. Em Palmares, 2 vagas para operador de caixa, 3 para vendedor de comércio varejista. Em Pesqueira, 2 vagas para auxiliar de cozinha, 2 vagas para cozinheiro geral, 11 vagas para vendedor pracista. Em Serra Talhada, no sertão do estado, 2 vagas para auxiliar de cozinha, 2 para cozinheiro geral, 10 para modelador em cerâmica, 2 para vendedor interno. E agora, Almir, eu volto contigo, desejando, é claro, boa sorte aí para todo mundo. A gente reforça esse desejo de boa sorte para todo mundo e a gente vai aproveitar também esse AB Emprego para trazer uma informação importante para o trabalhador agora, porque existe um procedimento que pode afetar quem pede demissão ou é desligado de uma empresa. É o chamado aviso prévio. Então, você vai falar um pouquinho a respeito das regras do aviso prévio. Não é isso, Jaira? Isso mesmo, o aviso prévio, né, que essa comunicação antecipada é obrigatória tanto por parte do empregado quanto do empregador. A gente convidou aqui o advogado trabalhista Rilson Oliveira, que vai nos ajudar a entender melhor o que é o aviso prévio e em quais situações o aviso prévio é obrigatório tanto para o empregado quanto para o empregador. Rilson, boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem. Isso é um assunto muito importante, né, o aviso prévio. A obrigatoriedade na demissão sem justa causa, existe a possibilidade do indenizado e o trabalhado, onde o empregador tem que possibilitar ao empregado, se for trabalhado, a escolha de 2 horas a menos durante o dia ou diminuir os dias trabalhados, que são 7 dias a menos. E a empresa ela pode exigir que o aviso prévio seja trabalhado ou isso depende da vontade do empregado? Isso é um critério subjetivo da empresa, que a empresa, de acordo com suas atribuições, decide se o aviso prévio ele é pago de forma indenizada ou se realmente vai ser realizado o trabalho, né? Porém, a única escolha do empregado são 2 horas a menos na carga horária ou 7 dias a menos na totalidade dos dias. Quando a empresa opta pelo aviso prévio indenizado, quais são os direitos e deveres do empregado? No caso do aviso prévio indenizado, o empregado ele vai receber de forma integral o correspondente ao seu salário e dependendo da quantidade de anos que ele já trabalha na empresa, do contrato de trabalho. Porque, completado um ano, ele tem direito a 30 dias. Ultrapassado, a cada ano que se passa, ele soma 3 dias a mais no aviso prévio indenizado. Se o empregado ele pedir demissão, ele também precisa cumprir esse aviso prévio? Isso fica a critério do empregado, né? Se ele quiser cumprir o aviso prévio, ele irá receber as suas verbas de forma integral. Caso ele opte por não cumprir o aviso prévio para a empresa, esse valor será descontado nas verbas decisórias dele. E existe alguma situação em que o aviso prévio pode ser dispensado sem prejuízo para o empregado?
Não, nessa situação só realmente de justa causa, né, que aí tem a dispensa de forma imediata, e aí a única dispensa que se tem para o empregado é o aviso prévio indenizado. Quais são as consequências para o empregado ou para a empresa se o aviso prévio não for cumprido? Para a empresa existem várias penalidades, inclusive o empregado pode entrar com reclamação trabalhista solicitando essa indenização ao judiciário e além de multas administrativas que a empresa pode ter. Em caso do empregado, se o empregado não cumpre o aviso prévio, se ele for trabalhado, aí sim pode haver também, mesmo nesse período de aviso prévio, uma demissão por justa causa. Rilson Oliveira, advogado trabalhista, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no AB1. Almir, espero que o pessoal de casa tenha aproveitado bastante aí aqui o nosso bate-papo com esse advogado trabalhista. Volto contigo. Sempre bom orientar, né, Jair, aqui no AB1. Valeu, muito obrigado, bom trabalho para você. Agora a gente vai para o intervalo. Daqui a pouquinho o AB1 está de volta com outras informações, hein? A gente volta já 11h53. Muito bem, hoje é dia do Seu Direito aqui no AB1, momento em que o consumidor fala sobre alguma situação delicada, sobre algum problema, e a bronca de hoje é sobre cobranças indevidas, hein? Então a gente vai conversar ao vivo com Lohana Nunes para saber como resolver a bronca dessa quarta-feira, né, Lohana? Boa tarde para você. Exatamente, Almir, boa tarde. Então, para você, para todo mundo que nos assiste, coisas que acontecem com todo mundo, eu acho, né? Se você aí de casa que está nos assistindo ainda não passou por esse transtorno de receber uma cobrança indevida, fica aqui atento para você saber se acontecer com você o que fazer. Se já passou contigo, aí é ainda mais importante que você fique atento. A gente vai trazer o caso aqui de uma senhora que percebeu em sua fatura uma cobrança no extrato do banco, uma cobrança que ela não havia pedido, solicitado, nada daquilo. E aí ela teve que procurar o seu direito e é agora que a gente vai entender melhor. Chegou no meu aplicativo 4 boletos dizendo que eu estava devendo direto para minha conta no Santander, para ser descontado, debitado. Aí por isso que eu estou aqui no Procon para saber o que é que está havendo, para não ser lesada, né? Aí a minha atitude veio para saber o que é que está acontecendo. Porque a senhora desconhece eu desconheço, não tenho conhecimento, não fiz essas compras e quero saber o que é que está acontecendo. Pois é, ainda mais importante a gente ter o controle ali das nossas contas, extrato de banco, para a gente perceber quando essas cobranças indevidas vierem, né? E para esclarecer ainda mais para a gente está aqui com a advogada especialista, doutor Jonatas Simões. Pronto, acertei. Jonatas Simões, que vai esclarecer um pouquinho para a gente, né, doutor, a esse respeito. São cobranças que aparecem ali, mas a pessoa não tem conhecimento. E aí, o que a gente faz? Boa tarde, seja bem-vindo. Como você bem disse, né, esses casos de cobrança indevida são comuns na vida do brasileiro. A gente, se não passou, ainda vai passar. Né? Por quê? Nos últimos anos a gente tem um registro de vários vazamentos de informação e muitas vezes esses vazamentos de informação possibilitam a aplicação de golpes. Né? O que é que acontece? Bandidos, golpistas, utilizam documentos da gente como RG, CPF, que eles conseguiram através desses vazamentos de dados e fazem contratações de produtos ou serviços, né, sem que a gente, consumidor, saiba. E a gente geralmente só vem descobrir esse tipo de situação quando chega a cobrança. No caso dessa consumidora, o que causa estranheza, ela é já receber o alerta de que vai ser debitado essas cobranças na conta corrente dela. Por quê? Porque nenhum débito pode acontecer sem autorização expressa do consumidor, né? Mesmo que a cobrança eventualmente tenha sido devida, né? Mas ela precisa autorizar expressamente e o banco está realizando ali esses débitos automáticos. Sempre que a gente está diante de uma cobrança indevida, é sempre importante identificar a origem desse débito, né? Então, buscar informações no SPC Serasa, às vezes o SPC Serasa libera um extrato da relação dos débitos que existem vinculados ao seu nosso CPF e através desse relatório a gente consegue identificar o telefone da empresa de origem, né, e checar, né, o que de fato aconteceu e até mesmo realizar a contestação direta através dessas empresas. Muitas vezes até mesmo o nome da gente está negativado, causando aí, né, prejuízo
não só da esfera material, mas também da esfera extrapatrimonial. Ao final de contas, a gente tem como precioso o nosso nome, a nossa imagem, e quando a gente sofre uma negativação indevida, né, é mais que a obrigação da empresa indenizar aí esse consumidor pelo prejuízo, tanto material como extrapatrimonial, que tem sido causado. É importante a gente lembrar que quando uma empresa ela está diante de um consumidor que quer contratar determinado produto ou serviço, é da obrigação dela fazer a checagem, né, dos dados desse consumidor, verificar se é ele mesmo que está contratando, para evitar justamente golpes como esse, né? Então, quando a empresa deixa de fazer isso, ela está sendo negligente, né? Então, o Código de Defesa do Consumidor entende que ela responde de forma objetiva por esse ilícito, mesmo não tendo sido ela a causadora direta desse golpe, mas faltou à empresa a obrigação de fiscalizar, de visualizar isso daí. Essa consumidora, ela buscou diretamente o PROCON, né? O PROCON é um excelente caminho de resolução de demandas como essa, mas às vezes, devido ao aumento de demanda do PROCON, o PROCON nem sempre consegue atender com agilidade. Então é sempre interessante que a gente, quando esteja diante de um débito desse, ao identificar a origem, tente inicialmente estabelecer um contato aí com o fornecedor, né, para fazer a devida contestação, e aí quando não acontece de ter um retorno, aí sim, né, buscar os órgãos de defesa do consumidor para intervirem numa situação direta como essa, né? E havendo a negativação indevida, nesse caso só realmente o judiciário vai poder estar ali aparando esse consumidor em relação a uma eventual ação de indenização por danos morais decorrentes dessa negativação indevida. E aí é o caso do consumidor buscar um advogado para prestar, de fato, as devidas orientações e de forma estratégica, orientar aí esse consumidor. Te agradeço, viu, doutor, pelas explicações, e é isso, é ter o controle das contas e procurar aí ajuda em casos assim. Eu volto com você aí no estúdio, Almir. Perfeitamente, Lohana. Valeu, muito obrigado. Bom trabalho para você. A seguir, a gente vai mostrar que Carol Santiago, mais uma vez, foi eleita a melhor atleta feminina do ano no Prêmio Brasil Paralímpico 2025. O seu AB1 volta já, daqui a pouquinho no AB Esporte. 12h, 2 minutos agora. Estamos de volta e está na hora do AB Esporte. Matheus Antunes está chegando e com boas notícias, hein? Boa tarde para você, Matheus. Oi, Almir, boa tarde para você e uma excelente tarde, minha vez, para todo mundo ligadinho no nosso AB1. Olha, notícia ótima com Pernambuco lá no topo. Ontem aconteceu o Prêmio Brasil Paralímpico 2025, que homenageia os melhores atletas, para-atletas do ano. E a nossa Carol Santiago, hein? Brilhou e brilha demais ela, né? Ela nasceu com síndrome de Morning Glory, uma alteração congênita na retina que reduz o campo de visão. A Maria Carolina Santiago, além de vencer na modalidade natação, foi eleita a melhor atleta feminina do ano. Foi a 4ª vez que ela recebeu esse prêmio. Lembrando que a Carol é a maior campeã paralímpica da história do Brasil. Um verdadeiro motivo de orgulho para a gente aqui do interior. E logo após receber o prêmio, Carol Santiago destacou que esse foi o ano mais desafiador da carreira dela, com 5 medalhas no Campeonato Mundial que aconteceu em setembro em Singapura. Vamos conferir o que mais ela disse. Eu estou muito feliz, de verdade, de estar aqui hoje, nessa noite que é tão importante para o Comitê Paralímpico Brasileiro, e poder ter o nosso trabalho reconhecido, realmente assim, me enche de alegria. Nesse ano, principalmente, que foi um ano que eu posso dizer até que foi o mais difícil da minha carreira como atleta paralímpica. E eu fico muito feliz de ter conseguido transformar todas as dificuldades em desafios e vencer todos esses desafios, enfrentando com muita coragem e ter o que a gente fez lá no Campeonato Mundial. Que coisa legal. A gente fica muito feliz com o sucesso dos nossos atletas. Parabéns mais uma vez, Carol. Mas sabe o que nos deixa muito mais felizes? Quando a gente compartilha o melhor do universo esportivo aqui pertinho da gente para vocês. E sabe onde vocês encontram todas essas informações? Lá no GE Caruaru e região. Te convido então a acessar lá e ficar atualizado acerca dos esportes locais. Hoje foi rapidinho, dá aquela moralzinha pra gente e Almizão, até amanhã. Aquele abraço para você, Matheus. Valeu e viva Carol Santiago. Depois do intervalo, a gente vai ver a movimentação das pessoas que se unem para realizar ações de solidariedade no Natal. 12h, 7 minutos, a gente volta já.
Muito bem, agora é 12h10. Vamos conferir a segunda reportagem da série Meu Natal. A gente sabe que nesse período natalino, as ações de solidariedade são ainda mais frequentes. Por isso, tem muita gente se organizando para realizar doações que fazem toda a diferença. Vamos ver? Estamos em Lagoa do Algodão, na zona rural de Caruaru. O lugar quase sem infraestrutura é endereço também da União. Cícero também mora aqui. Ele é o presidente do movimento Procadeirante, uma organização de cunho social sem fins lucrativos que busca como principal objetivo ajudar quem necessita do básico. 2 vezes por mês, ele e um grupo de moradores se reúnem para cozinhar e oferecer uma refeição à comunidade. Então, durante todo o ano, a gente temos o sopão solidário a cada 15 dias, ou se não, o muguzá solidário, quando a gente temos doações. Quando a gente não temos doações, infelizmente, a gente não faz. E aí são totalmente mantidos por doações de pessoas que realmente são amigos, que um amigo fala com outro amigo, ajuda na questão do valor do gás, na questão também da alimentação, que demanda também a questão de ossos, carne, muitas vezes. Então a gente sai sempre pedindo e a gente vai conseguindo e fazendo, juntando com a comunidade também ajuda a fazer esse sopão e a gente faz essa partilha do pão, né, que é muito importante e é maravilhoso. É um trabalho muito gratificante. Mas agora, no fim de ano, o último jantar do ano ganha um tempero e ingredientes especiais. Por meio de doações, uma ceia de Natal é realizada de forma compartilhada. Há 7 anos, os donativos garantem a ceia da comunidade. Neste Natal, a gente vamos fazer a questão da ceia solidária. Então vai ser no dia 23, geralmente de 7h30 da noite, e a gente pretende fazer realmente um estrogonofe, uma coisinha melhor nesse dia, que vai ser um dia de partilha também, né, do nascimento de Cristo, e ao mesmo tempo que esse período traz para a gente essa solidariedade, ela bate mais forte em nossos corações, né, e que a gente possamos sempre compartilharmos o pão. Isso é muito bom. Agora estamos em outra parte da cidade, o Alto do Moura, onde está localizado o Desafio Jovem, uma instituição que atua na luta contra as drogas. Aqui estão cerca de 20 pessoas que fazem tratamentos contra a dependência química. Todos são ajudados por meio de doações. Mas foi durante a pandemia que a instituição decidiu ajudar ainda mais gente. Com alimentos sobrando, veio a ideia de levar comida a quem tinha fome. Depois veio outra ideia, a de fazer um Natal digno para as mesmas famílias. Nós temos os nossos grupos de doadores já, que são os apoiadores que ajudam sempre a instituição a manter o tratamento dos nossos acolhidos aqui. Então são pessoas que marcam a presença, né, em fazer a diferença já na vida dessas pessoas. O que alguns chamam de espírito natalino, outros chamam de solidariedade. O fato é que agora, neste período do ano, ajudar o próximo está bem mais em alta. Um exemplo é essa instituição, que sempre precisou de ajuda e agora está dentro dessa rede de solidariedade. Isso aqui é um sonho concretizado, uma cesta com 30 itens que vão fazer o Natal de muita gente bem mais feliz. Samara diz que as doações aumentam como uma provisão divina no fim de ano. O pessoal já começava a dizer, olha, a gente tem uma doação aqui de macaxeira. Quando a gente ia lá buscar, era uma doação muito grande. Deus, ele faz dessa forma, né? Abundantemente mais do que a gente possa imaginar. Naquela época da pandemia, a gente já pensava, logo quando surgiu a pandemia, que ia ser um momento difícil para nós, aqui na instituição também. Mas Deus, ele sempre nos surpreende e no meio naquele momento, o Senhor enviou pessoas, parceiros que realmente abraçaram a causa junto com a gente. Então era uma doação tão grande que a gente teve que também distribuir aqui para as pessoas que mais precisavam. E foi dessa forma que a gente conseguiu visualizar realmente as famílias que estavam ao redor da nossa instituição, que realmente também precisavam de ajuda. Este ano, o Desafio Jovem pretende levar a ceia para 254 famílias cadastradas e doar 500 brinquedos. E assim, de pouco em pouco, a solidariedade ensina uma lição. Não precisa de muito para fazer do mundo um lugar mais feliz. Porque no Natal é um momento de união, de solidariedade, onde a gente acende bastante a questão do amor ao próximo, né? Então, sempre nas nossas casas, a gente se reúne em família, organiza os amigos para que a gente possa se reunir. Então, se a gente se olhar para o nosso lado, sempre a gente vai ver
que tem pessoas que estão precisando nesse momento de ajuda. E é nesse momento que a gente tem que olhar não só para a nossa mesa, mas também para a gente olhar para a mesa de quem mais precisa. E poder conseguir proporcionar também para eles esse momento, para essas crianças, né? Porque o Natal tem essa luz para as crianças, essa esperança de que esse dia vai ser diferente. Então a gente pode, com certeza, com o nosso pouco, tornar esse dia mais feliz para essas pessoas. Que bom seria que o Natal fosse todos os dias, né? E todos os dias do ano. Porque é nesse momento que a gente vê que as pessoas, né, se juntam, as famílias se juntam e ao mesmo tempo as famílias se ajudam, né? E a gente vê que a partilha é maior. Então, que bom seria que todos os dias fosse Natal, né? Isso seria fantástico. E olha, você também pode ajudar o movimento Pro Cadeirantes que a gente viu aí. O telefone para contato é o 993240391. E para ajudar ao Desafio Jovem, dá uma ligadinha para o 991345999. E amanhã tem o nosso consultório ao vivo, porque é dia do AB Saúde e o assunto dessa quinta-feira é câncer de pele. Dá só uma olhada. Era uma feridinha bem pequenininha. E assim, eu sabia que tinha alguma coisa estranha porque não sarava. E eu confesso que essa eu demorei para procurar o médico. Esses são alguns dos sinais do câncer de pele, o tipo de tumor mais comum no Brasil e no mundo. De norte a sul do país são descobertos mais de 185 mil novos casos por ano. Nesta quinta-feira, um médico vai tirar todas as dúvidas. Participe! É AB Saúde, é no seu AB1. É isso, e daqui a pouquinho tem o Panorama CBN, pessoal. A gente vai conversar com Maria Paula, ela é superintendente do Shopping Difusora, e também com o Wallace Carvalho, ele é gerente de marketing do Caruaru Shopping. Vamos falar sobre a expectativa desses dois centros de compras para essa reta final do ano. O Panorama começa às 2 horas na Rádio que Toca Notícia. E assim termina o seu AB1 dessa quarta-feira. Muito obrigado pela sua companhia, um bom almoço para a família inteira, uma boa tarde e a gente volta a se encontrar amanhã, se Deus quiser. Até lá, pessoal!